Buenas galeriche, estamos iniciando Rufem nos Tambores. É o nosso primeiro episódio do podcast NB Esportes, começando com esse novo projeto onde vamos trazer tudo sobre o esporte de Bento Gonçalves e região. Tudo sobre o esporte você vai ficar sabendo aqui no podcast. Vamos trazer aqui muito conteúdo esportivo, entrevistas, curiosidades, a sua participação também. Enfim, vamos trazer da melhor forma possível todas as informações que permeiam o nosso esporte aqui de Bento Gonçalves e região. E a gente não pode começar a nossa primeira edição, nosso primeiro episódio do podcast sem uma participação especial. E vamos trazer aqui então um recadinho de um jogador que vai estar no clube esportivo esse ano, que tem um carinho muito grande pelo torcedor, se identificou muito com Bento Gonçalves, sobretudo. Ele vai trazer um recadinho aí para você. Escute. Fala galera, quem fala é Lucas Huck, atleta do esportivo. Venho fazer um convite para todos vocês a estar acompanhando o podcast da NB Esportes com meu amigo Kevin. Galera, se você gosta de esporte e quer estar por dentro de todas as notícias que envolvem Bento Gonçalves e região, galera, essa é a oportunidade, tá bom? Grande Lucas Huck, volante do clube esportivo, ele que foi campeão do interior no ano passado com a equipe do esportivo. Depois de 33 anos, o esportivo voltou a ser campeão do interior do Campeonato Gaúcho. Por isso vai disputar nesse ano a Copa do Brasil e também a Série D do Campeonato Brasileiro. Ele que foi uma das peças principais dessa campanha e que vai estar novamente no elenco alviazul para a temporada de 2021 sob o comando do técnico Luiz Carlos Vinck. Então, olha, se eu fosse você, eu seguiria essa recomendação do Lucas Huck, porque com certeza aqui vamos ter de tudo, de todas as informações possíveis aqui sobre o esporte. Vamos contemplar todos os esportes possíveis que são praticados, enfim, aqui em Bento Gonçalves e região. Bora lá na lata, vamos começar então já falando sobre informações aí sobre o futebol aqui da região da Serra Gaúcha, em específico de Bento Gonçalves. E a gente não pode começar a falar sobre futebol sem iniciar falando sobre Clube Esportivo de Bento Gonçalves. O Clube Esportivo de Bento Gonçalves está se preparando para mais uma temporada, para mais um Campeonato Gaúcho que vai disputar. O Esportivo, que é o atual campeão do interior, vai tentar defender esse título em 2021, agora sob o comando do técnico Luiz Carlos Vinck. Preparação segue intensa, o Esportivo que realizou no último sábado o seu segundo jogo-treino preparatório para a temporada. O primeiro foi contra a equipe do Caxias, uma derrota para o rival pelo placar de 1-0 lá no Estádio Centenário, gol do Giovanni Gomes. E neste último sábado, dia 13 de fevereiro, o Esportivo realizou seu segundo jogo-treino, venceu a equipe do Ipiranga de Erechim pelo placar de 1-0 com gol de Juninho Tardelli. A gente vai ouvir então a avaliação do técnico Luiz Carlos Vinck sobre esse primeiro confronto, na verdade esse primeiro amistoso, preparatório dentro de casa na Montanha dos Vinhedos, seu primeiro amistoso em Bento Gonçalves. Avaliação do técnico Luiz Carlos Vinck, que olha, está preocupado com a falta de reposições. Vamos ouvir. O primeiro tempo foi um bom jogo, Nós tivemos uma equipe bem equilibrada em campo, tanto defensivamente como ofensivamente. Segundo tempo já nós tivemos dificuldades, e aí vem a questão também que nós estamos com alguns problemas de lesão, jogadores do departamento médico. Não temos a reposição no momento à altura, nós temos alguns meninos da base que estão sendo utilizados para compor o elenco e ajudar nos treinamentos, Então nos traz um grau de dificuldade maior. Então nós procuramos observar uma que outra situação no jogo, e o segundo tempo realmente não foi bom, mas serve de avaliação mais profunda. Então acho que nesse ponto para mim é importante. Não adianta só jogar bem em jogos treinos e acabar iniciando a competição de uma forma negativa. Nós temos que equilibrar isso, E é o que a gente está buscando.
O técnico Luiz Carlos Vinck também comenta um pouquinho sobre as expectativas sobre a chegada de possíveis reforços já para as próximas semanas, visando os 2 últimos confrontos amistosos que o Sportivo vai realizar nessa pré-temporada. No dia 17, agora, na quarta-feira, a equipe do Alviazul viaja até Santa Cruz do Sul para enfrentar a equipe do Santa Cruz, atual campeão da Copa FGF, que também vai disputar a Copa do Brasil, assim como o Sportivo. E depois, lá no dia 20, no sábado, o Sportivo volta a jogar em seus domínios, em Bento Gonçalves, no estádio Montanha dos Vinhedos, desta vez contra o time de transição do Grêmio, para finalizar com chave de ouro, então, a pré-temporada, os confrontos, o calendário de amistosos da pré-temporada Alviazul, visando já a temporada 2021 e visando o início do Campeonato Gaúcho. Vamos ouvir. A ideia é que nós tenhamos mais pelo menos 1 ou 2 atletas, né, na semana que vem. É o que a gente vem conversando com a direção, né, até por um entendimento de todos que a gente precisa ter um pouco mais de atletas no grupo e onde a gente possa ter mais opções também de troca durante o jogo, né? Então acredito que na semana que vem a gente possa ter. A questão dos jogos treinos, Santa Cruz lá em Santa Cruz na quarta e o Grêmio Sub-23 aqui no sábado, a gente vai avaliar bem se nós vamos iniciar o jogo lá de Santa Cruz com a equipe, né, teoricamente titular, ou se nós vamos iniciar com essa base que nós temos dos meninos, com alguns atletas que estão, né, sendo observados, e no segundo tempo a gente ter, né, uma participação maior da equipe considerada titular. E o jogo, sim, aí do final de semana, no sábado, seria realmente um confronto final para que nós possamos avaliar bem, né, e no entendimento da gente já ter um grupo, tanto fisicamente como também tecnicamente, já numa situação boa para iniciar o campeonato. Além de Vinck, o jogador Lucas Huck, dono do nosso recado especial nesse primeiro episódio do nosso podcast, falou também um pouquinho, fez a sua avaliação do jogo treino, né, e o que viu de melhora, de evolução em relação ao confronto contra a equipe do Caxias. Esses primeiros 2 jogos treinos que foram realizados pelo Clube Esportivo até então na pré-temporada. A gente sai desse segundo jogo, né, bastante otimista pelo desenvolvimento da equipe, tanto individualmente quanto coletivamente. Criamos bastante oportunidade de estar concluindo a gol e não sofremos muito, né? Então acredito que o nosso coletivo é bastante forte. A gente tem a certeza de que cada dia a evolução ela vai aumentando, né? E a nossa capacidade de já saber onde o atleta, onde o companheiro vai estar, isso vai nos ajudar muito no desenrolar da competição. A gente sabe que foi uma equipe que nos propôs a jogar também, criou dificuldade pra gente, mas isso é normal, é uma equipe que vai estar disputando o gauchão também, né? Então foi um jogo muito bom pra gente. E a gente chega nessa quase reta final para começar o gauchão bem consciente e tranquilo daquilo que a gente pode fazer durante a competição. Essa foi a avaliação então do volante Lucas Huck, o esportivo que atuou contra a equipe do Ipiranga de Erechim neste jogo treino com o seguinte time suposto titular que poderá iniciar inclusive o Campeonato Gaúcho. Então o goleiro Anderson, mais na defesa então lateral Itaqui, dupla de zaga Jean e Júnior Alves, na outra lateral Mikael. Como volantes, Matheus Santana e Lucas Huck, mais à frente, Juninho Tardelli e Vini Martins, e no ataque, Daniel Cruz e o centroavante Wesley Pacheco. Esse foi o time que entrou em campo contra a equipe do Ipiranga, que iniciou jogando, né, o confronto amistoso contra a equipe do Ipiranga de Erechim. Ainda falando do Clube Esportivo de Bento Gonçalves, porém agora falando de categoria de base, o esportivo que disputa nas categorias Sub-15 e Sub-17 o Campeonato Regional Serrano, que está na reta final, vai realizar inclusive a repescagem agora, final da primeira fase. O esportivo ficou em terceiro colocado na Sub-15 e ficou em quinto lugar na Sub-17. Na repescagem, valendo vaga à semifinal, o esportivo vai enfrentar na categoria Sub-15 a equipe da Ali Nova Estrela, que ficou em sexto lugar. O esportivo joga em casa e tem a vantagem do empate para chegar, então, para tentar alcançar a semifinal da competição. No Sub-17, o esportivo que ficou em quinto vai enfrentar o quarto colocado Apafute, de Caxias do Sul, lá em Caxias. A vantagem do empate é da equipe da Apafute.
Quem vencer, enfim, nessa repescagem, vai enfrentar o Santos e o Juventus de Teutônia. Ambas as equipes, né, conquistaram o primeiro e segundo lugar em ambas as categorias do Campeonato Regional Serrano. E no nosso podcast, hoje a gente vai trazer uma entrevista muito bacana com o goleiro Anderson, do Esportivo. O goleiro Anderson tem uma história muito bacana para contar para a gente, porque ele foi revelado pelas categorias de base do Esportivo. Na verdade, ele começou a sua trajetória no futebol na escolinha do Esportivo. Ele é natural de Veranópolis, mas morou muito tempo aqui em Bento Gonçalves, tem a sua família aqui residindo no município. Ele começou a sua trajetória no futebol na escolinha de Bento Gonçalves e depois de 11 anos está retornando ao clube esportivo, porém agora como atleta profissional. Uma conquista feita por Anderson, né, que teve sempre esse sonho de ser atleta profissional, finalmente conquistou esse sonho, alcançou esse sonho que qualquer jogador, qualquer criança que gosta de futebol almeja, e agora vai voltar a vestir a camisa alviazul em 2021, depois de 11 anos, porém agora no profissional. Uma história muito bacana que ele conta, descreve um pouquinho sobre a sua trajetória pra gente aqui no nosso podcast. Estou muito feliz, realmente eu trabalhei para essa conquista, né? Não é porque eu sou da cidade, porque eu tenho uma pequena identidade com o clube, que eu vim estar aqui por estar, né? Não, eu conquistei esse espaço, busquei, trabalhei, sempre almejei, né? Então, desde lá da base, quando eu estava comecei na escolinha acho que com 10 anos, se eu não me engano, quem me acompanhou sabe minha trajetória, que a gente vem de uma família humilde, uma família simples, e a gente batalhou sempre, sofreu bastante, pai e a mãe também, sempre me apoiando, né? Então, muitas vezes a gente pensou em largar, desistir, mas recebi muito incentivo deles, perseverança, então aí, com o tempo, passar o tempo, a gente foi criando casca, né? Então hoje eu estou muito feliz de estar aqui, né, no profissional, vestindo a camisa alviazul. O jogador também comenta um pouquinho sobre a sua trajetória lá na escolinha do clube esportivo, ali que começou lá com uns 10 anos de idade, passou por diversos treinadores que fizeram parte das categorias de base do clube esportivo. Ele conta um pouquinho então sobre essa sua trajetória desde a escolinha até voltar ao clube esportivo nesse ano tão importante. Eu comecei com 10 anos, na época que lá na Montanha Velha ainda, era o Acácio, o coordenador. Trabalhei bastante com o Fabrício, com o Fábio Tucci, com o Alceu, com o Leonardo, com o Giovanni, que na época era da base, né? Então esses caras foram caras que deram o pontapé inicial, né? Até a gente se reúne a categoria 94 até hoje, né? Pra fazer churrasco, brincar, trocar ideia, né? Porque a gente foi, de certa forma, teve uma trajetória legal no clube. A gente foi 2 vezes campeão do regional aqui, né? Então isso marcou pra gente, né? E marcou pra mim também o pontapé inicial, né? Depois saí saí com 16 anos daqui, né? O último ano de júnior foi em 2010. O treinador era o Alceu, depois foi o Caio. Então, aí fechou a base, né? Então eu tive que buscar outros ares, né? Eu fui pro Garibaldi, consequentemente Caxias, Inter, e aí hoje estou aqui. Estou muito feliz, né? Como falei, um ano histórico pro clube, né? A gente tem que ser muito grato e agradecer a todo mundo que fez essa reformulação no clube, né? Foram momentos difíceis, momentos complicados, né? Foi feito um trabalho de muita maestria, conduzido com muita qualidade, né? Ao pessoal que esteve aqui ano passado, que buscou o título do interior, a gente tem que ser grato, mas nos foi dada essa oportunidade desse ano, ser um ano histórico, poder representar o clube não só no Gauchão, né, como competições nacionais, né, como a Copa do Brasil e Série D. Então a gente tem que ser grato, mas agora a gente tem que mostrar a nossa identidade e mostrar o que a gente vai almejar, né? O que a gente vai buscar no clube, por que a gente está aqui, né? Então a gente tem que buscar isso, né? Esse é o sentimento de todo o grupo e meu em particular, né? Que eu quero mostrar para a cidade que a cidade também tem que acolher o clube, né? Que a cidade tem bons jogadores também que saem daqui, né? E investir também, ajudar o clube também, né? Então isso é muito importante, né? Então isso é um dos sentimentos que eu tenho aqui no clube, né? Muito bem, ainda sobre
futebol, agora falando sobre a Terceirona Gaúcha. A equipe da Associação Garibaldi de Esportes vai voltar a disputar a Terceirona Gaúcha depois de 5 anos com o nome Associação Garibaldi de Esportes. Lembrando, lá em 2017, o município de Garibaldi teve um representante na Terceirona Gaúcha, que foi o PRS, clube empresa, que esteve com uma parceria junto à equipe da Associação Garibaldi de Esportes. Essa parceria durou 5 anos e encerrou em 2021. Agora, voltando com o nome de Associação Garibaldi de Esportes, a equipe vai disputar então mais uma vez a Terceirona Gaúcha, almejando talvez conquistar esse acesso, né, à divisão de acesso. O Garibaldi que trocou de grupo. Tivemos uma desistência, o Real de Capão da Canoa desistiu de disputar a competição. No lugar dele foi colocado então a Ser Santo Ângelo, que ocupou o espaço do Garibaldi no grupo A. E, portanto, o Garibaldi foi posto então para o grupo C da competição. O Garibaldi então terá como adversários na primeira fase da Terceirona Gaúcha a equipe do Santa Cruz, atual campeã da Copinha do segundo semestre, que vai disputar a Copa do Brasil, inclusive, Novo Horizonte de Esteio, União Harmonia de Canoas e Sapucaiense de Sapucaia do Sul, né, do treinador Fernando Agostini, que iniciou sua trajetória aqui no futebol amador de Bento Gonçalves. Ainda sobre o futebol, porém agora falando sobre o futebol feminino, o Brasil de Farroupilha já começou a divulgar então os primeiros nomes, as primeiras atletas remanescentes para a temporada de 2021. Depois de anunciar então a renovação de contrato do treinador Guilherme Lange, que foi campeão do interior em 2020 e que qualificou a equipe do Brasil de Farroupilha a disputar pela segunda vez em sua história o Brasileirão Série A2 do futebol feminino, renovou seu contrato. Além dele, então, o Brasil de Farroupilha também anunciou a renovação de contrato da lateral Fran Barbosa, da goleira Sabrina e da artilheira da temporada do ano passado, né, a atacante Tuca. Então esses são os primeiros nomes que o Brasil de Farroupilha anunciou para a disputa então dessa temporada de 2021, que promete ser também muito especial para o futebol feminino aqui da Serra Gaúcha. O Brasil de Farroupilha mais uma vez sendo o único representante gaúcho no Campeonato Brasileiro Feminino de Série A2, que seria o segundo escalão, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Ainda sobre futebol, falando sobre o Bento Gonçalvense, que está lá no Brasiliense e que está a um passo de chegar à final da Copa Verde. Copa Verde que é realizada todos os anos, dá vaga à terceira fase da Copa do Brasil. O Brasiliense que venceu fora de casa a equipe do Vila Nova. E nesse grupo do Brasiliense tem o atleta, o meio-campista Maicon Assis, natural de Bento Gonçalves, iniciou também sua trajetória no clube esportivo e que agora está lá como um dos principais jogadores do grupo do Brasiliense em busca dessa vaga à final da Copa Verde. O Brasiliense que venceu a equipe do Vila Nova fora de casa, Vila Nova de Goiás, lá em Goiás, pelo placar de 2-0. Está com uma vantagem tanta para chegar à decisão do campeonato. Na outra semifinal, o Manaus ficou no empate em 1-1 com a equipe do Remo. Agora passando para o futsal. O futsal BGF que anunciou muitos nomes, já está praticamente com o elenco fechado, já anunciou a comissão técnica e a gente vai trazer então aqui todos os nomes que o BGF já anunciou e que estarão neste grupo da equipe Bento Gonçalves para a disputa das competições estaduais ao longo desta temporada. O BGF que vai, inclusive, organizar a Copa RS deste ano, né? Será um formato de Copa do Brasil de futsal, né? Com uma semana apenas de campeonato. Ainda não há definição de data, mas é certo que o BGF neste ano vai organizar então essa competição em 2021. BGF que já tem no elenco então os goleiros Dani, remanescente, Augusto e Cassiel, todos remanescentes. Os pivôs Lucas Gabriel, vindo do Caruaru de Pernambuco, e Matheus Belo, vindo do Palmas do Paraná. Os fixos Lucão e Tauan, que vem da Cercanoense. Os alas Bruno Reis, capitão, Gabizinho, Kevin, Jorge Lucas, vindo também da Cercanoense, Pedro Razia, Alex Rossati e Alfinete. E a comissão técnica, que terá como treinador então o técnico Vander Flores,
seu 11º ano no comando do BGF. Olha, mais de uma década que o Wander Flores está comandando, né? Está à frente da equipe do Bento Gonçalves Futsal e terá na sua comissão técnica, então, ao seu lado, o preparador físico Vilmar Pereira, que vem da ALAF, o preparador de goleiros que se mantém o mesmo, Kleber Biscaro, e o fisioterapeuta Douglas Teresco, além do massagista Denner. Então esses são remanescentes. Esse é o grupo do BGF, então, para a temporada. Claro, alguns nomes podem ainda ser anunciados em breve, mas a princípio este é o elenco que vai iniciar então a temporada de 2021. Na categoria Sub-17, ainda falando sobre o Bento Gonçalves Futsal, o BGF vai enfrentar a equipe da Ser Santiago na final do estadual Sub-17 da Federação Gaúcha de Futebol de Salão. O BGF que vai enfrentar a equipe da Ser Santiago nessa decisão valendo o título. BGF que enfrenta primeiramente a equipe da Ser Santiago em Santiago lá no dia 23 de fevereiro. E o jogo de volta ocorre em Bento Gonçalves, no ginásio municipal da Arciposa, no dia 27 de fevereiro. Então o BGF brigando pelo título inédito do estadual Sub-17. Falando agora de voleibol, o Bento Gonçalvense Wellington Openkoski se consagrou campeão da Copa do Brasil, o seu segundo título de Copa do Brasil, junto ao Sada Cruzeiro, um dos clubes mais renomados, digamos assim, um dos mais campeões. Bom, é o mais campeão do voleibol brasileiro, sem dúvida, e é um dos principais clubes de voleibol do mundo, inclusive. A equipe do Sada Cruzeiro, o oposto Wellington Openkoski, que é reserva principal do oposto Alan da seleção brasileira, que inclusive está voando na equipe do Sada Cruzeiro. Fez um jogo excepcional contra a equipe do Taubaté na decisão da Copa do Brasil na última sexta-feira. O Sada Cruzeiro vencendo pelo placar de 3-2 e conquistando mais um título, o 6º título da Copa do Brasil, mantendo então a sua hegemonia no voleibol brasileiro. O Wellington Openkoski, que desde que integrou a equipe principal da equipe mineira, né, comandada pelo multicampeão Marcelo Mendes, já conquistou 3 títulos, 2 Copas do Brasil e 1 campeonato sul-americano. Ainda sobre voleibol, o Bento Vôlei se prepara então para iniciar as atividades nas categorias de base do clube. Quem traz um recado sobre o reinício dessas atividades é o coordenador de base do Bento Vôlei, Maurici Jacobs. Vamos ouvir. Estou enviando essa mensagem para um convite para todos que quiserem participar das atividades do Bento Vôlei, ser um atleta das equipes do Bento Vôlei. Nós estaremos a partir do dia 23 para o naipe feminino e 24 para o naipe masculino, iniciando as atividades. Então, às terças e quintas à tarde, a partir das 15 horas, no ginásio municipal, teremos as atividades das equipes femininas. E nas quartas e sextas à tarde, a partir das 15 horas, as atividades para as equipes masculinas. Então, dos 8 anos aos 18 anos, todos que quiserem participar, meninos e meninas, poderão se dirigir ao ginásio, conversar com os professores, os treinadores que estarão lá ministrando os treinamentos, receber todas as informações e começar a treinar, fazer parte das equipes do Bento Vôlei. Fica o convite, então, a partir do dia 23, feminino, terças e quintas, e masculino, quartas e sextas-feiras. Para todos que desejarem participar, estamos com inscrições abertas. O Bento Vôlei vai oferecer 110 vagas para atletas do masculino e feminino entre os 8 aos 18 anos. 110 vagas para quem quiser participar. Para finalizar, então, esse primeiro episódio do nosso podcast NB Esportes, vamos trazer as informações sobre o futebol amador aqui de Bento Gonçalves. No próximo final de semana teremos a final da Taça Bento 130 anos. Descubra e Borussia estão nessa decisão. Mais uma final que promete muito, né? A equipe do Borussia
eliminou na semifinal a equipe do Bragantino nos pênaltis por 7-6. Olha, muita emoção para conquistar essa classificação a equipe do Borussia. E o Descubra que manteve o 100% de aproveitamento na competição, venceu a Anunciata por 2-1 e também carimbou o seu passaporte à decisão da Taça Bento 130 anos, que tem como atual campeão o 8 da Gracima, que não foi realizado no ano passado, né? Só lá em 2019. Voltando então a ser realizado agora em 2021. A final está agendada para o dia 21 de fevereiro, porém ainda sem local definido. A decisão do terceiro lugar entre o Bragantino e a Anunciada também ocorre no mesmo dia. Liga BG, a Liga BG que vai realizar então neste ano 3 competições, olha, para movimentar o futebol amador aqui de Bento Gonçalves. Liga BG que vai iniciar então com uma Copa em formato de mata-mata nesse primeiro semestre. No meio do ano, por maio mais ou menos, teremos então o campeonato tradicional da Liga BG. E para finalizar, lá no final então dessa temporada, a Liga BG organiza a Recopa, né? O jogo entre o campeão da Copa e o campeão do seu tradicional campeonato. Nesta Copa, que será realizada então a partir do próximo final de semana, se São Pedro deixar, né? Se não chover, claro. Oitavas de final, confrontos de oitavas de final. Teremos então os confrontos Copeiros e Dopa Legafá, Eucaliptus contra Mônaco, Tigre versus Atlético Supremo, Meia Boca Juniors contra a equipe do 8 da Gracema, que é atual campeão da Liga BG, Barcelona e Cruzeirinho, UTI contra a equipe do Atlético Boêmio, Real Madruga contra São Cristóvão e São Lauro contra Vila Nova. Os jogos então dessas oitavas de final iniciam no dia 20 de fevereiro, quando inicia em si a Copa da Liga BG, nos seguintes campos, lá no 8 Gracema, no Vale dos Vinhedos, no Barracão, no São Pedro, lá no Caminhos de Pedra, e no 40 da Leopoldina, também lá no Vale dos Vinhedos. Então esses são os 4 gramados que vão receber então ao longo da competição os enfrentamentos dessa Copa da Liga BG. Final de podcast, apito final então, estamos encerrando o nosso primeiro episódio, esperamos que você tenha gostado de tudo que a gente trouxe aqui, vamos fazer muito mais entrevistas, enfim, muito conteúdo sobre o esporte aqui de Bento Gonçalves e região, vamos tentar melhorar cada vez mais e a gente pede a sua colaboração, pode enviar o seu recado, teremos então um espaço especial para recados de você que está nos ouvindo, você pode mandar qualquer sugestão, qualquer opinião. E eu já faço uma perguntinha aqui para você que ouviu nosso podcast e quer participar. Pra gente, né? Pra gente conversar já lá no próximo podcast. Está com saudades de frequentar o estádio? Conte aí como está essa saudade. E se você acha que agora, nesse início de Campeonato Gaúcho, teremos então a possível liberação do torcedor nos estádios. Então esse foi o nosso primeiro podcast, esperamos a sua colaboração para o nosso segundo podcast, que sai também no mesmo horário, né? Na segunda-feira às 19 horas teremos então o podcast NB Esportes, toda semana trazendo tudo sobre o esporte de Bento Gonçalves e região. Então, forte abraço, nos vemos na próxima semana. Abração, galera, tchau!